O Dr. Fauci tem sido, assim, o assunto mais comentado aqui nos Estados Unidos, que todo mundo sabe quem foi o Dr. Fauci. Ele cometeu atrocidades durante aquele período de emergência sanitária. E aqui no Brasil tivemos todos esses papagaios do Fauci, repetindo tudo que ele dizia lá. Inclusive no jornalismo. Que vergonha! Que vergonha! Quero que você pare o que está fazendo agora e preste bastante atenção nesses dois vídeos. Esse primeiro é com a juíza Ludmila Lins Grillo, que está exilada e morando lá nos Estados Unidos e está acompanhando isso daí, de perto lá no Senado dos Estados Unidos. E o segundo vídeo é o comentário do Alexandre Garcia. Ludmila Lins Grillo na Revista Oeste e Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Tá sentado? Então senta que é melhor, que você vai conhecer agora o verdadeiro genocida daquela pandemia, que a gente não pode nem falar o nome. Depois de tudo isso, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo nos grupos, que a grande mídia não vai mostrar e nem está mostrando. Sabe por quê? Porque ela foi cúmplice e espalhou essas mentiras que esse cidadão aí, o Dr. Fauci, espalhou para o mundo todo. Então, essas mentiras que esse rapaz espalhou matou muita gente no mundo inteiro. Conheça esse verdadeiro genocida nessas duas reportagens e depois pede desculpa ao Bolsonaro, você que o chamou de genocida. A audiência sobre o Dr. Fauci tem sido, assim, o assunto mais comentado aqui nos Estados Unidos, que todo mundo sabe quem foi o Dr. Fauci. Ele cometeu atrocidades durante aquele período de emergência sanitária. Na época, ele era considerado um grande oráculo da ciência, ele era o cara que era ouvido, ele distribuía diretrizes para a condução da pandemia no mundo. Todo mundo queria ouvir o que dizia o Dr. Fauci. Então, ele se tornou um oráculo na época e ele era a favor de lockdown, ele era a favor de uso de máscara, de vacinação em massa. Ele era exatamente tudo aquilo que os conservadores estavam lutando contra. Era a figura do Dr. Fauci. E o que aconteceu? Anos depois, a ciência, sempre a ciência, desmentiu o Dr. Fauci e muita coisa foi descoberta em relação a ele. Descobriu-se que ele fazia um financiamento, ele foi acusado pelos republicanos de fazer um financiamento com o uso de dinheiro americano do tal laboratório de Wuhan, na China. E esse laboratório teria produzido aquela pesquisa de ganho de função do vírus, e que é uma pesquisa que faz com que aquele vírus se transforme em um vírus muito perigoso. E ele escondeu isso da população. E anos depois, os republicanos, pelo menos ele é acusado disso, de ter feito isso, de ter financiado, não ter dito. Ele tentou esconder isso o tempo inteiro, de que esse vírus surgiu do laboratório, e anos depois descobriram no diário dele, que agora veio a público, um diário, aliás, assim, é uma coisa terrível o que descobriram que estava escrito nesses diários. É coisa de mais de 1000 páginas de anotações que ele fez. Ele não sofreu uma busca e apreensão, não. É porque ele mantinha um diário eletrônico, por meios digitais. Ele ia escrevendo coisas e pegaram esse diário porque ele mantinha esse diário dentro de um serviço de armazenamento de dados públicos. Então, assim, aquele famoso deu mole, ele foi fazer um diáriozinho dele pessoal, se utilizando de um sistema público. Pegaram, os republicanos correram atrás disso, apreenderam digitalmente esse diário, e ele veio a público dias atrás por conta do senador Rand Paul. E ele agora divulgou vários trechos desse diário. E o que veio à tona? O sujeito, esse Fauci, era um narcisista. Assim, pegaram mais de 100 anotações dele sobre chamadas na imprensa com o rosto dele, chamadas elogiosas, e ele dizia, atualmente eu sou o homem mais importante do mundo, coisas assim, narcisistas mesmo. Ele dizia para a mulher dele, olha, falei para minha mulher que eu agora sou visto como o cara mais importante, hoje em dia não tem como falar nesse assunto da Covid sem mencionar o meu nome, coisa assim, nesse ponto. Ele colocava ali matérias em que ele era chamado de herói, então dava para ver que era um cara que estava mais se importando com a própria imagem do que com a condução mesmo da pandemia. E ele está sendo acusado de ter, inclusive, de ter omitido dados que poderiam salvar o mundo para proteger a sua própria imagem e boa fama. Então ele foi confrontado no Senado, está sendo sabatinado, e ele está invocando, já invocou mais de 100 vezes a quinta emenda. Então os senadores estão fazendo perguntas e ele fica respondendo, não vou responder, vou invocar a quinta emenda, que é o direito de não se autoincriminar. Então ele está exercendo o direito ao silêncio. E o que acontece? Tem um detalhezinho nessa história. O ex-presidente Biden, ele concedeu um perdão
ao Dr. Fauci nos últimos dias do mandato dele. E isso significa que o Dr. Fauci, ele está anistiado de qualquer coisa que possa ter acontecido, que ele, né, do qual ele possa vir a responder no futuro em relação àquele período de tempo em que ele foi o oráculo da pandemia. Porém, por que ele está sendo chamado agora no Senado e ele está se recusando a responder? Ele está acusando os senadores republicanos de estarem fazendo essa audiência como uma forma de pegadinha. Por quê? Se ele for pego em perjúrio, se ele for pego mentindo, esse é um novo crime praticado posteriormente ao ato de anistia que ele recebeu do Biden e, portanto, por esse crime de agora, caso ele cometa perjúrio, ele poderia ser processado porque ele não estaria abrangido por aquela anistia. Então ele está dizendo que isso é uma pegadinha dos senadores e que, portanto, ele vai ficar ali sem responder nada. Mas o público já entendeu, ele não está respondendo por quê? Aquilo ali, na verdade, é um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Ele é culpado por grande parte do desastre que aconteceu na pandemia em 2020. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas acompanhe agora o raciocínio, o comentário do Alexandre Garcia sob a perspectiva dos jornalistas que foram cúmplices nesse assunto também. Por isso estão, caladinhos. Acompanhe até o final, cuida. Gente, nada como o tempo para passar. Tocaram mentira em cima da gente. Me tiraram vídeos em que eu falava da ivermectina. E agora, numa audiência no Senado dos Estados Unidos, o senhor Anthony Fauci, aí a gente entende por quê. O Biden, antes de deixar o governo, brindou o Anthony Fauci com uma anistia preventiva. Eu disse, ele cometeu que crime? Que ele está sendo anistiado antes. Parece aquele filme que pegava-se o criminoso antes que ele cometesse o crime lá no futuro. Uau! Ele ficou silente o tempo todo, alegando a quinta emenda, o direito de ficar em silêncio para não se comprometer. Aqui no Brasil está lá na Constituição que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. É o que ele está fazendo lá no Senado. E aí mostraram todas as informações que ele já tinha sobre a ivermectina ser eficaz contra a Covid. Mas ele preferiu, vamos tocar a terapia genética e deixar as pessoas serem entubadas, hospitalizadas, quando não precisava de nada disso. E aqui no Brasil tivemos todos esses papagaios do Fauci repetindo tudo que ele dizia lá. Inclusive no jornalismo. Que vergonha! Que vergonha! Não é só vergonha, não. Porque disso resultou muita morte. Meu Deus. Eu acho uma coisa dessas imperdoável. Fica difícil de entender. Porque foi cegueira política, ideológica. Não foi para salvar vidas. Foi para atrapalhar o governo de então, que acabou passando pela pandemia. A tentativa era de destruir, mas o governo sobreviveu. De Brasília, Alexandre Garcia. Pois é, né? Agora dá para entender porque a mídia tá caladinha, não tá falando nada ou quase nada a respeito desse assunto aqui. Porque ela foi cúmplice nesses assuntos aí, em espalhar pânico, em espalhar o medo, ela foi cúmplice. Vão dizer que estava seguindo as orientações, lá você sabe de quem, da OMS, né? O pessoal tem sempre uma desculpa na ponta da língua, mas são cúmplices também desse genocídio. E agora? Será que eles vão se retratar? Será que eles vão passar ao menos o que está acontecendo lá nos Estados Unidos a respeito desse assunto? Ou vou continuar calados? Deixa aqui nos comentários, segue a gente aqui, compartilha esse vídeo nos grupos para que alcance o maior número de pessoas. Aí sim, quando todo mundo estiver falando disso, eles vão falar também na mídia aberta, porque agora não vão falar não, né? Porque esse rapaz, disse isso aqui durante a pandemia. Escuta isso. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver. Acaba sendo
Comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Tem sempre um produto aqui, tem na descrição, tem um livro do professor Olavo de Carvalho e um produto que está no precinho top pra tu, que vai ajudar a gente muito. Cuida, segue a gente aí, vai. Abraço.